Saúde a todos com a paz de Cristo, que é a mesma habite nas corações, não sou hoje mais eternamente, amém? Bom, irmãos, no vídeo de hoje eu quero contar um sonho que Ellen Gabriele teve. Na verdade, eu não vou contar o sonho, eu vou colocar para vocês ouvirem o áudio dela, né? E depois eu volto para comentar esse sonho, porque foi um sonho muito importante, foi um sonho que mexeu muito com ela, um sonho muito significativo. Então, vamos lá, vamos ouvir o sonho, depois eu volto para comentar. Bom, eu sonhei que eu tava andando por um caminho velho assim estreito, ruim de andar, cheio de buraco e tal. Aí depois começou uma escada, né? Uma escada de madeira, uma escada assim bem mal feita, mas não era aquela escada reta, era escada de degrau, né? Mas era bem mal feita mesmo, né? E ao redor ficava um monte de gente, como se estivesse assistindo, como se a gente estivesse, tipo, cumprindo um desafio. Só que para aquelas pessoas era tipo um jogo e, no caso, eu acho que parece que tinha você, né? E tinha mais duas pessoas comigo que eram da família, mas eu não lembro. Eu sei que a Samantha estava no meu colo, parece que você estava do meu lado. E, e parece também que tinha o Arthur. E tinha mais alguma pessoa, mas eu não lembro quem era, né? Aí, no caso, a gente começou a subir essa escada, só que muito perigosa de cair. E cada vez os paus que sustentavam os degraus da escada, cada vez eram mais finos, tortos e mal apregados, né? Muito ruim mesmo de andar. E a gente pegou, foi subindo, subindo, subindo e tava muito alto já, muito alto, e a escada não chegava ao fim. A gente começou, vamos supor que era uma base de 10 da manhã, e aí já tava já quase a noite. E aí quando já tava já quase a noite, a gente chegou numa parte lá que bem alto mesmo, que não dava mais nem de ver direito lá pro chão, como se a gente estivesse, vamos supor, nos 200 metros de altura ou mais. E aí a gente pegou, olhou para baixo, né? A escada tava bem estreita, só ia uma pessoa na frente da outra, né? Balançava bastante e lá tinha um compartimento de 3x3, uma casa feita de madeira também, né? Bem, bem mal feita também. Aí disseram pra gente que depois dessa casa a gente ia chegar ao nosso objetivo, né? Que era uma recompensa boa que a gente ia conseguir. O problema é que quando a gente chegou nessa casa, as pessoas que passavam por essa escada faziam muito sujeira nessa casa, faziam cocô. E a casa estava lotada de cocô. Não tinha como atravessar sem pisar naquilo. E a gente não tinha ido pronto para aquilo. A gente pensava simplesmente que tinha que subir, atravessar e acabou. A gente não tinha sandália pronta para aquilo, não tinha uma bota. E tava fedendo muito. E aí eu queria voltar para trás, só que já estava já um pouco escuro. E para descer era mais difícil do que para subir, né? E tava muito frio, balançando muito. E era uma casa pequena, 3x3. O problema é que ia ter que afundar metade da perna todinha naquele cocô, né? Cheio de vermes. E ali eu me sentei no pé daquela escada e fiquei muito triste. Eu pensei em desistir de tudo, chorei e comecei a ficar muito triste, porque eu não queria atravessar aquilo, né? E não dava mais de descer porque estava muito alto. E o tempo que eu levei para subir aquilo tudo ia levar mais tempo ainda, o dobro para descer. E aí eu acordei nesse negócio de passo não passo nessa casa. Era uns 3x3, era pequena. O problema era a sujeira. Só que também não dava de ver o que tinha depois que eu atravessasse aquilo, né? Então, irmãos, como vocês ouviram, né? Ela sonhou que ela estava andando por um caminho estreito e muito difícil, cheio de buracos, né? E depois chegou o momento que ela tinha que subir por uma escada, né? E essa escada estava muito mal feita, muito tortuosa, muito difícil também, né? Parecia muito frágil também, né? E ali era uma prova para a gente subir aquela escada.
No sonho estava ela, estava eu, estava 2 dos filhos dela, tinha algumas pessoas com ela que ela não lembra quem tanto. Então, enquanto nós subíamos essa escada, as pessoas estavam nos observando. Era como se nós estivéssemos passando por um momento de provas. Só que aquela escada era muito alta mesmo. E ali a gente começou a subir aquela escada de manhã. E quando estava anoitecendo, é que nós estávamos chegando no fim da escada. No fim daquela escada tinha uma casinha, né? E nós achávamos que quando chegasse essa casinha, então nós tínhamos já passado pela situação difícil. Nós ia só atravessar a casinha e chegar no nosso objetivo, que era uma grande recompensa. Mas quando chega essa casinha, então, quando a Gabriele abre a porta da casinha, que ela olha para dentro da casinha, está cheia de fezes, muitas fezes. Aquelas fezes tinham sido feitas por pessoas que tinham passado antes de nós, né? E era tanta fezes, tanta micróbio, tanto bactéria, tantas nojeiras, tantas vermes, que dava pelo meio da canela. E ali, quando ela viu essa situação, então ela quis recuar. Ela pensou em voltar, mas ela viu que ela estava muito alto para descer. Não tinha mais como ela descer. Então ela senta e chora. Irmãos, esse sonho lembrou um sonho que a irmã White sonhou, né? Vocês lembram o sonho da caixinha, né? Que ela recebeu, né? E ali começa a jogar lixo naquela sala, né? E ela ali, a irmã White, se viu aperreada com tanta sujeira, tanto lixo. Ela fez o que? Ela sentou e chorou, né? Então eu vou comentar um pouco sobre esse sonho de Gabriele, né? Para que a gente entenda a significância dele. Ou seja, esse caminho que no início ela está caminhando, um caminho muito difícil, né? É aqui o Ministério Quarto Anjo. Foi um período muito difícil para nós. Mas depois nós começamos a subir a escada, né? Que já é o caso que nós começamos a apresentar o chamado ainda mais difícil ainda, né? Só que aquela escada era tão alta que parecia que não tinha fim, ou seja, foi um tempo muito longo. E nós estávamos esperando ali chegar na casinha, que era o final da escada. Nós achávamos que tudo agora ia ocorrer bem. Mas, na verdade, quando chega a casinha, aí é que começa o problema. Ou seja, esse ministério aqui, ele está cada dia crescendo. Nós sabemos que ele vai se estender ainda mais e mais, né? E quando ele estiver numa área maior, mais avançada, então vem os problemas. O que representa essa casinha cheia de fezes? Representa a obra que a Igreja Adventista fez. Ou seja, aquelas fezes tinham sido feitas por pessoas que tinham passado primeiro do que nós. Quem passou primeiro do que nós por ali? A liderança rejeitada da Igreja Adventista. Passou por ali e fez toda aquela sujeira, toda aquela nojeira, né? Então, isso representa, né, a obra que a Igreja Adventista fez. As pessoas passaram primeiro do que nós que fizeram. Agora, nós temos que passar por essa situação. Ou seja, a Igreja Adventista, unida com o Estado, ela fez toda essa sujeira, essa nojeira. Encheu a igreja de lixo. Essas fezes representam o pecado. E aquelas vermes representam as perseguições da Igreja Adventista. Quando nós for passar por essas fezes, quando nós for desmascarar esses pecados da igreja, então nós corremos o risco de ser afetados por essas vermes que estão ali dentro, né, por essas perseguições. Então é um sonho muito terrível, né? É um sonho que trouxe muita, assim, preocupação. Ou seja, nós vimos o que vai acontecer agora, né, com esse ministério, né? Vamos ter uma grande prova para enfrentar. Essa casa cheia de fezes, cheia de vermes, representa a obra que nós vamos enfrentar agora. Ou seja, nós vamos começar a enfrentar muitos problemas, né? E muitos de nós vão desejar voltar. Quando vê as perseguições em cima de nós, quando vê os problemas, né, vai desejar voltar. Mas nós vamos ver que já estamos muito altos, nós não estamos ali por nós mesmos. Não tem mais como nós voltar, a não ser com a perda da vida eterna, né? Então foi esse o sonho. Só que depois que nós atravessasse essa casinha cheia de fezes, então nós vamos ganhar uma grande recompensa, que representa a chuva seródia. Ou seja, irmãos,
Também essa casinha, ela era do tamanho de 3x3, ou seja, 3 anos de sofrimento, 3 anos de prova, sacudidura, de perseguição, de vermes, né? 3 anos nós desmascarando essa sujeira. Então, quando nós passar essa casinha de 3x3, aí vem a grande recompensa, que é a chuva serôdia. Então, eu fiquei muito pensativa com esse sonho. Fiquei feliz, porque eu entendi que é bom, né? Porque o final dessa recompensa, né? É a chuva serôdia, né? Mas a gente viu ali o que nós vamos enfrentar, não vai ser fácil, né? Que no sonho, ela em Gabriela, ela senta e chora. Quando ela vê aqui, quando ela vê aquela prova tão grande, ela senta e chora, né? Então a gente vê o que nós vamos passar, não vai ser fácil, né? Eu me recordei também de um sonho que eu tive há algum tempo, né? O qual, eu já até postei sonho aqui para os irmãos, mas eu vou relembrar novamente. O qual nós ganhávamos o mar inteiro para nós. Ou seja, o mar, ele estava cercado por um grande muro, um grande e alto muro. Esse muro era tão alto que chegava até os céus. E somente a nossa casa tinha acesso para a porta desse muro. Somente nós podíamos pegar a água do mar. Porque somente nossa casa tinha acesso para a porta do muro. Então, meu esposo pegou um balde e foi pegar água, né? E quando ele pegou o balde cheio de água, então eu meto uma cuia para tirar um pouco para mim. E quando eu vou tirar um pouco daquela água para mim, então ela se torna como se for uma gororoba, assim, não sei se é sangue misturado com fezes, um monte de coisa assim, nojenta, que ali eu recuso a beber. Quando eu vejo aquilo, eu tento recusar a beber. Então, o mesmo significado desse sonho aí de Gabriele, né? Ou seja, quando nós ir agora pegar as nações, né? Que águas representam a multidão, nações e línguas, nós vamos ter ali uma prova, uma gororoba feia, uma perseguição, uma coisa difícil de engolir, né? Então é isso, irmãos. Isso é um alerta que Deus está nos dando, né? O que vamos passar, né? A partir de agora, né? Ou seja, o movimento cartão está crescendo, está se estendendo. E logo, logo a ira do dragão se manifestará contra esse ministério, né? Então, que Deus nos abençoe, né? O Senhor revelou que eu, em breve, ia ter uma pessoa que ia me ajudar acerca das revelações, né? Então, o Senhor mandou esse sonho para a Gabriele, né? Fiquei muito feliz com esse sonho, né? Ela ficou muito assim... Ela mexeu muito com ela esse sonho, né? Então, ela mandou um áudio para mim relatando, pedindo, mãe, o que significa esse sonho, né? Vocês podem interpretá-lo para mim? Então, eu ouvi o áudio, né? Interpretei para ela e decidi colocar aqui para que os irmãos também possam acompanhar o sonho, né? Que Deus abençoe nossas vidas eternamente. Amém.